Começando a nossa gravação, mais uma aula do frente 2. Estamos aqui, ó, aula número 40, caderno 3, página 163, potência e intensidade de onda. E essa dica musical aqui, ó, que vocês estão ouvindo, sensacional, hein, gente? Muito da hora, hein? Iniciamos potência e intensidade de onda na aula anterior. A aula 39 já falou sobre potência e intensidade de onda, tá? E essa aqui é uma aula só de exercícios. Então, eu vou aqui nessa aula dar uma recordada nas duas formulinhas de potência e intensidade de onda, tá? O que é a potência de uma onda? Potência você pode representar pela letra P ou por pote, tanto faz, tá? Potência é a energia dividido pelo tempo. Então, você tem aqui uma onda, pode ser uma onda luminosa, pode ser uma onda sonora, tá? Ela está aqui, ó, emitindo, se for uma onda luminosa, né, se for a luz, está emitindo em todas as direções, então ela está mandando para o espaço uma determinada energia. No caderno de vocês, esta energia, ele está representando por delta ômega, que é um W, né? Delta W. Eu prefiro colocar E mesmo de energia. Gente, esta fórmula da potência, vocês já usaram o ano passado na frente 1 em mecânica, o que era potência, por exemplo, de um guindaste. O guindaste levava um bloco de concreto do térreo ao primeiro andar. Como é que vocês calculavam a potência do motor do guindaste? Vocês faziam isso aqui, ó. Potência era o trabalho, lembra, representado pela letra grega tal, trabalho dividido pelo tempo. Isto era potência lá na frente 1. Trabalho é nada mais, nada menos que uma forma de energia. Esse ano, na frente 1, em calorimetria, vocês viram que potência era a quantidade de calor Q dividido pelo tempo. Quantidade de calor é uma energia também. Aqui no caso de ondas ondulatórias, potência ou P, né, potência P ou pote de uma onda, também a energia da onda dividido pelo tempo. Então, vocês estão vendo que essa fórmula ela já foi usada em três partes da física: na mecânica, na termologia, aqui em ondulatória, e o ano que vem vocês vão usar essa mesma fórmula em eletricidade, tá? Então, ela é uma fórmula muito importante: potência, energia dividido pelo tempo. Energia no sistema internacional é o joule. Tempo no sistema internacional é segundos. Lembrando que joule dividido por segundo é o famoso watts. Então, para nós, potência no sistema internacional é o watts. Então, essa energia deve estar em joule e o tempo deve estar em segundos. Beleza? O que é intensidade de onda, que representamos pela letra I? É a potência da fonte dividido pela área. Então, aqui no caso, ó, ele colocou uma área, representou uma área aqui retangular, tá? Então, qual é a intensidade? Quantos, a grosso modo, quantos raios desse aqui, a intensidade que estão passando nesta área? Então, é a potência da fonte dividido pela área. Como nós vamos trabalhar praticamente com ondas esféricas, esta área será substituída por 4πx ao quadrado. O que é x? A distância da fonte até o ponto que eu quiser. Lembra que eu dei exemplo na aula anterior? Ó, eu falei para vocês que a minha garrafa era uma lâmpada, tá? Então, vamos supor, a lâmpada está aqui do ladinho da minha cabeça, ó. Então, a distância da lâmpada até a minha cabeça é x. Estou recebendo aqui uma certa intensidade luminosa. Se eu afastar a garrafa, está lá longe, a distância x aumenta, ó, e a intensidade luminosa que eu recebo é menor, porque a intensidade é inversamente proporcional
ao quadrado da distância. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da intensidade é potência, watts, área, metro quadrado. Então, a unidade é, desculpa, watts por metro quadrado, ok? Enquanto vocês terminam aí de colocar os seus apontamentos, eu vou beber um golinho de água aqui, tá bom? Pessoal, recordamos as duas formuletas. Vamos agora para os exercícios propostos dessa aula, página 165, ok? Primeiro da Unicamp. Uma antena de transmissão de telefonia celular situa-se no topo de uma torre de 15 metros de altura. Eu até desenhei aqui a torre, tá? Aqui, 15 metros de altura, a antena está aqui, ó, no topo da torre de 15 metros. A frequência de transmissão é igual a 900 MHz e a intensidade da radiação emitida varia com a distância em relação à antena, conforme o gráfico. Vocês estão vendo, ó, que à medida que vai aumentando a distância, o que está acontecendo? A intensidade vai diminuindo. Isso aqui, ó, é um gráfico matemático que representa grandeza inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Letra A. Qual a intensidade de radiação em um aparelho de telefone celular que está posicionado na base da torre? Gente, olha o meu celular aqui embaixo, na base da torre. A antena está aqui a 15 metros, então a distância do meu celular é de 15 metros. Vem no gráfico. Para a distância de 15 metros, olha o pontilhado roxo, a intensidade é exatamente 10 elevado a menos 1, olha aqui a unidade, watts por metro quadrado. Então, a letra A é até ridícula, para a distância 15 metros, a intensidade I é 10 a menos 1, watts por metro quadrado. Essa é a resposta do item A, ok? Só isso, beleza? Letra B. O limite de segurança para a radiação eletromagnética nessa faixa de frequências é aproximadamente 10 watts por metro quadrado. Qual a distância mínima que uma pessoa pode ficar desta antena sem ultrapassar o limite de segurança? Agora é o contrário, ó, ele deu a intensidade e pede a distância. A intensidade é 10 watts por metro quadrado. Vem no gráfico, ó. 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado à primeira, que é 10. Então, ó, para 10 elevado à primeira, vem com o pontilhado até o gráfico e vem aqui embaixo onde vai dar. Ó, se vocês olharem, aqui é 0, aqui é 5, e está dividindo, ó, em 5 partes. Então, aqui é 0, 1, 2... 3, 4, 5. Vocês viram que o meu pontilhado ficou entre 1 e 2? Mais ou menos no meio, 1,5 metros. Então, para a intensidade de 10 watts por metro quadrado, a distância 1,5 metros, ok? Tudo bem, gente? Então, esse exercício da Unicamp, letra A e B, é apenas olhar no gráfico. Na letra A, ele dá a distância e pede a intensidade. Na letra B, ele faz o contrário. Ele dá a intensidade e pede a distância. Certinho? Tudo bem? Então, número 1, prontinho. Número 2, esse já tem uma contaiada lascada, né? Então, vamos lá. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água. Aí ele colocou entre parênteses a densidade da água, 1 kg por litro.
tá? Já marquei aqui, ó, densidade da água. Aqui ele representou pela letra grega Rho. Nós chamamos densidade da água de D mesmo, tá? Então, coloquei D, 1 kg por litro. Já guardo o meu primeiro dado, tá? Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área 1 metro quadrado é de 0,03 kW por metro quadrado. Ó, já tenho dois dados aqui. Eu tenho um painel solar. Esse painel solar tem área 1 metro quadrado. Tá aqui, ó, área 1 metro quadrado, tá? E a intensidade que este painel recebe, intensidade solar, ele recebe 0,03 kW de potência para cada metro quadrado do painel. Então, ó, a intensidade é potência dividido pela área. Mesmo que vocês esquecem a formulinha, gente, só pela unidade já dá para perceber. Quilowatt, watt é a unidade de P, potência, olha aqui. Metro quadrado é a unidade de área. Então, intensidade, potência sobre área. Então, ele deu que a intensidade 0,03 kW por metro quadrado. Guarda isso aí. O valor do calor específico da água é 4,2 kJ por quilograma grau Celsius. Gente, lembra lá da calorimetria frente 1? Que macete! QMC delta teta? C, calor específico da água. Nós usávamos lá na termologia, na calorimetria, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui está em outro sistema de unidades, está em quilojoule por quilograma grau Celsius. Então, esse é aquele Czinho do que macete, tá? Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 para 70 graus? Gente, olha que interessante, vamos entender o português do problema. Eu tenho na minha casa um painel solar lá no teto, com 1 metro quadrado de área, ele recebe uma intensidade de ondas, né, do sol, de luz solar, de 0,03 kW para cada metro quadrado. Eu quero que 1 litro de água se aqueça de 20 para 70 graus. Tem uma variação de temperatura de 50 graus. Quanto tempo demora para isso? Eu tenho painel na minha casa, eu consigo calcular. Então, vamos lá, ó. O que eu fiz aqui? Vamos começar aqui em cima, gente. Densidade da água foi dada, 1 kg por litro. Vocês sabem da química que densidade é massa sobre volume, ok? Multipliquei em cruz. Massa, densidade vezes volume. Densidade está aqui, ó, 1 kg por litro. E o volume ele deu aqui, ó. Está aqui no texto, ó. 1 litro, tá vendo? Então, o volume 1. 1 vezes 1, 1 quilograma. Como aqui a densidade lhe deu quilograma por litro e o volume litro, litro cortou com litro, sobra a massa 1 quilograma. Pronto! Já tenho a massa de água, que significa o quê? Que 1 litro de água no meu recipiente é a mesma coisa que 1 quilograma em termos de massa. Que mais eu consigo calcular? Ó, ele deu a área do painel, 1 metro quadrado, deu que a intensidade é 0,03 kW por metro quadrado. Apliquei a formulinha I, troquei por 0,03. P, potência, não sei. A, área, 1. Multipliquei em cruz, achei que a potência é 0,03 vezes 1, 0,03 kW. Guarda essa resposta, tá? Aqui a variação de temperatura, ó, de 20 para 50, delta teta, 50 graus, ele pede o tempo. Vocês perceberam que eu tenho tudo do que macete, gente? Ó, M, 1 kg. C, 4,2, delta teta, 50. MC, delta teta. Deu tempo de copiar os dados, pessoal? Vou passar para a próxima página, posso? Beleza? Enquanto isso,
Vou tomar mais uma aguinha e vocês ouçam mais um pedacinho da musiquinha. Então vamos lá, página seguinte. Potência, o que é potência? Lá da frente 2, quantidade de calor pelo tempo. Nós vimos na aula de hoje que potência é a energia da onda dividido pelo tempo, é tudo a mesma coisa. Eu multipliquei em cruz, gente, e isolei o ΔT, porque ele pede o tempo. Então, o ΔT subiu, o P desceu, ó. Então, ΔT, Q sobre a potência. O que é Q? Quantidade de calor que aquela água do reservatório, lá do meu reservatório, recebe. Como é que eu calculo o Q? Q macete. Então, eu troquei o Q por Q macete. MC delta θ dividido pela potência. Tenho tudo, calculei tudo na página anterior. M, massa, 1. C, calor específico da água foi dado, 4,2. Delta θ, calculamos na página anterior, 50. P, potência da onda, está calculada na página anterior, 0,03. 1 vezes 4,2 vezes 50, dividido por 0,03. Aqui faltou, gente, o 0,03. Ó. 1 vezes 4,2 vezes 50 dá 210. Que dividido por 0,03 faltou aqui, ó. Vocês estão copiando 210 dividido sobre 0,03. Dá 7.000 segundos. Isso está na alternativa D de dado, ok? Então, 7.000 segundos é o tempo que esta água do meu reservatório demora para ser aquecida de 20 até 70 graus, né? Tem lá 1 litro de água. Vai demorar 7.000 segundos, ok? Alternativa D de dado. Então, vocês estão copiando, só não esqueçam de colocar aqui, ó, 210 sobre 0,03, tá? Aí sim, 210 por 0,03, 7.000 segundos. Quando vocês terminam de copiar, vou lendo o número 3. No esquema abaixo, está representada uma antena transmissora de TV e 2 prédios P1 e P2. Considerando-se desprezível o amortecimento das ondas durante a propagação, determine a relação I1 sobre I2 entre as intensidades de ondas recebidas nos prédios P1 e P2. Então, vocês estão vendo na figura que vai ter aí uma antena, 2 prédios, tá? Qual a intensidade de onda que o prédio P1 recebe dessa antena e qual a intensidade de onda que o prédio P2 recebe da antena. O problema pede a relação dessas intensidades I1 dividido por I2, tá? Então tá aqui, ó, antena, ó, as ondas estão se propagando no espaço, prédio P1, prédio P2. O problema deu que a distância da antena até o prédio P2 é 3D. E a distância do prédio P1 até o prédio P2 é D. Então, é claro que a distância do prédio P1 até a antena é 2D, tá? Então, eu acrescentei isso na figura. Eu vou aplicar a forma da intensidade, gente, 2 vezes. O que é intensidade? Potência dividido pela área. Então, é a potência desta antena aqui, que é a mesma para os dois. Então, pote, ou simplesmente P e P em cima. E a área é 4π x ao quadrado. O primeiro prédio está a uma distância da antena de 2D, então 4π 2D ao quadrado, tá? Que vai dar 4D ao quadrado aqui. E a segunda intensidade, que é devido ao segundo prédio, a distância do segundo prédio até a antena, 3D, então 4π no lugar do x, 3D ao quadrado, tá? Então, o que ele pede para fazer I1 dividido por I2? I1 dividido por I2, gente, ó, pote, 4π, 4π, 2D ao quadrado, 4D ao quadrado, ok? E 2, substituindo pote,
4π, 4π. 3D ao quadrado vai dar 9D ao quadrado. Vocês perceberam que dá para cortar um monte de coisa, ó. Pote daqui, corta com pote daqui. 4π daqui, corta com 4π daqui. D ao quadrado aqui, corta com D ao quadrado aqui. Como o pote cortou, sobra nada aqui em cima, né? Nada, elemento neutro da multiplicação, 1. Aqui, ó, o 4π cortou, o D ao quadrado cortou, sobrou só o 4. Pote cortou, 1. 4π cortou, D ao quadrado cortou, sobrou 9. Então, sobrou 1/4 dividido por 1/9. Divisão de frações, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/9 é 9 sobre 1. Então, ficou 9 sobre 4. Essa é a resposta do exercício. As intensidades das ondas recebidas pelos prédios I1 e I2, ou seja, I1 dividido por I2 é 9 sobre 4, tá? Esse não é um teste, é um exercício teórico. Posso passar? Deu tempo de copiar, gente? Ok? Número 4. A fotossíntese é uma reação bioquímica que ocorre nas plantas, para o qual é necessária a energia da luz do sol, cujo espectro de frequências é dado a seguir. Então, ele coloca aqui, ó, a faixa de cor vermelha. Ela vai de 3,8, 10 a 14 Hz até 4,8, 10 a 14 Hz. De 4,8 a 5, laranja, amarelo, verde, e aí vai. Sabe-se que a fotossíntese ocorre predominantemente nas folhas verdes, de qual ou quais faixas de frequência de espectro da luz solar as plantas absorvem menos energia neste processo? Justifique. Gente, planta, olha aqui, folhas verdes. Vamos lembrar no início do ano? Por que eu vejo uma coisa verde? Porque ela absorve as demais e reflete o verde. Então, a folha verde, ela reflete a luz verde, aquela menos absorve é o verde. Então, ele pede a faixa que menos, absorve menos energia. O que ela absorve menos é o verde, porque ela reflete o verde. Então, a faixa de frequência menos absorvida pela planta é a luz verde, tá? A luz verde tem frequência que vai de 5,2, 10 a 14 Hz até 6,1, 10 a 14 Hz. Essa é a resposta do item A, tá? A faixa de frequência menos absorvida pela planta é a luz verde. E qual é a faixa de frequência? 5,2, 10 a 14 a 6,1, 10 a 14 Hz. Beleza? Alternativa B, item B, ou melhor, não é alternativa, né? O item B. Num determinado local, a energia radiante do Sol atinge a superfície da Terra com intensidade 1000 watts por metro quadrado. Então, no local onde está essa planta, o Sol manda para cada metro quadrado 1000 watts de potência. Watt por metro quadrado é potência dividido pela área, é intensidade, e 1000 watts por metro quadrado, tá? A área da folha exposta ao sol, 50 centímetros quadrados. Botei aqui, área, 50 centímetros quadrados. E 20% da radiação incidente é aproveitada na fotossíntese. Então, detalhe importante,
A folha vai aproveitar todo esse 1000 watts por metro quadrado? Não. O que o problema falou? Ó, o aproveitamento é de 20%. Matemática, gente, quanto que é 20% de 1000? 200. Então, nós não vamos trabalhar com 1000, nós vamos trabalhar com 200 watts por metro quadrado. É o que a folha vai usar na fotossíntese. Como a área aqui está em metro quadrado, ó, watt por metro quadrado, eu não posso usar a área em centímetro quadrado. Então, eu vou passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Vamos lembrar aqui uma coisinha que vocês aprenderam lá no fundamental em matemática. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu estou em centímetro e quero passar para metro, eu volto 2 casas, ó. 1, 2. Voltar 2 casas é a mesma coisa que dividir por 100. Dividir por 100, 100 é 10 ao quadrado. É a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado, se você jogar para o numerador, troca o sinal do expoente. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Só que aqui não é unidade de comprimento, é unidade de área. É metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, quando eu volto daqui para cá, em vez de eu voltar de uma em uma casa, eu volto de 2 em 2 casas. Então, de centímetro para decímetro, eu volto 2 casas. De decímetro para metro, mais 2 casas. Eu estou voltando, gente, 4 casas. Voltar 4 casas é dividir por 10.000 ou dividir por 10 a quarta ou multiplicar por 10 a menos 4. Então, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4. Tá aí a minha área em metro quadrado, tá? Pergunta: qual a energia absorvida pela folha em 10 minutos? Ele pede energia. O tempo, 10 minutos. Multipliquei por 60 e passei para segundos, que é sistema internacional. Vocês viram que eu vou escrevendo tudo que o problema dá e já vou arrumando as unidades, tá? Agora, como ele deu a intensidade, ó, eu sei que intensidade é potência pela área, multipliquei em cruz. Potência é área vezes intensidade, ó, fórmula do pai, PA vezes I. Área, 50, 10 a menos 4, calculamos aqui em cima. E intensidade, que a folha vai usar, são os 20% lá de 1.000, 200. 50 vezes 200 vai dar 10.000. Vezes 10 a menos 4, eu vou andar com a vírgula para esquerda. Acompanha aqui a setinha, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Parou aqui, ó, 1,0, ou seja, 1 watt é a potência. O que é potência? Energia dividido pelo tempo, multipliquei em cruz. Energia, potência vezes o tempo. Potência, acabei de descobrir, 1. Tempo, está aqui em cima, 600 segundos. 1 vezes 600. Energia no sistema internacional, joules. Essa planta, para realizar a fotossíntese em 10 minutos, ela precisa de 600 joules de energia, ok? Enquanto vocês terminam de copiar, mais um trechinho da música. A música é da hora, hein, gente? Número 5.
A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Qual o comprimento de onda em nanômetros ideal para epilação a laser? Gente, eu coloquei aqui para vocês a explicação. Ó. A melanina tem uma absorção percentual elevada, com nenhuma absorção por parte da oxihemoglobina e absorção nula por água, que é o que ele pede no texto, tá? Então, ó, nisso daqui, vocês vão olhar que aqui a absorção, ó, é zero, exatamente zero, para o comprimento de onda na faixa de 700 nanômetros. Só para vocês terem ideia, o nano é 10 a menos 6, né? As unidades são mili, micro, nano e pico. O mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12, tá? Então, nano é 10 a menos 9. Então, esse comprimento de onda é 710 a menos 9 metros. Então, absorção nula, 700, tá? Nanômetros. Isso está na alternativa B de bola, ok? Pessoal, vocês querem que eu volte a algum slide? Tudo bem? Beleza? Então, ouçam mais um trecho dessa música sensacional.